Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a Virgem Maria. Bem-vindas, bem-vindos, amados irmãos e irmãs na fé em Jesus, reunidos nessa comunhão de fé em torno da Palavra de Deus, em torno do Evangelho de Jesus. Façamos a proclamação do Evangelho desse dia, em que celebramos também um grande santo dos inícios da nossa igreja, São Bento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas queridas e queridos irmãos, estamos lendo este ano o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus vem revelar esse rosto misericordioso, compassivo de Jesus, que vem ao encontro das nossas dores, enfermidades, sofrimentos, e Jesus vem para nos curar, para nos libertar. Hoje, a cura, a expulsão de um demônio, de uma pessoa que era surda-muda, e ele, quando é curado, começa imediatamente a falar. Jesus o liberta dessa possessão, para que ele possa ser uma pessoa livre e feliz. É assim o Jesus do Evangelho de Mateus. É o Emanuel, é o Deus conosco, aquele que, olhando a multidão, se enche de compaixão, de misericórdia e cura as nossas dores, doenças e enfermidades, nos devolve a vida que Deus quer plena para todas as pessoas. Mas, celebrando hoje um santo tão importante para a nossa igreja, São Bento, lá dos inícios da igreja, eu gostaria de refletir alguma coisa da vida de São Bento. São Bento nasceu na cidade de Núrcia, na Itália, no ano 480. Foi um tempo muito difícil, porque era o tempo da queda do Império Romano. As invasões dos povos bárbaros começaram a acontecer e a Itália, a Europa toda, viveu um momento turbulento da sua história, com a queda do Império Romano e a invasão dos povos bárbaros, como a gente conhece pela história. E foi nesse tempo, justamente, que nasceu Bento. Ele era filho de pais até ricos, já do fim da nobreza romana. E ele, quando jovem, ele foi estudar em Roma. Mas Roma estava numa decadência de costumes, e aí, então, ele abandona. Ele, desde que nasceu, educado pelos seus pais, era um jovem dedicado à oração, piedoso. Então ele abandona a cidade de Roma e vai para um lugar distante, deserto. Ele vai para a região de Subiaco. E ali ele se torna eremita, isto é, alguém que se dedica na solidão
a oração, a meditação, na penitência. 3 anos, Bento viveu essa vida de eremita na região de Subiaco. Mas, nesse momento também, ele percebe, ele faz uma descoberta na sua vida, que seria tão importante que ele pudesse estar com outros e fazer essa experiência de Deus em comunidade, com outros eremitas. E aí então surge em Bento o desejo de criar a vida monástica. É a vida consagrada a Deus na oração, no silêncio, na escuta e meditação da sua palavra, mas numa vida comunitária, com outros e outras companheiros e companheiras. Então, São Bento é considerado o pai do monarquismo da nossa igreja. Então, ele vai para a região de Monte Cassino e com outros companheiros, ele constrói o primeiro monastério aqui do Ocidente. Reúne homens para, com ele, viver essa consagração a Deus na oração. E ele foi o primeiro a criar uma regra para os mosteiros, para os monges, a regra de São Bento. Ele tinha também uma palavra forte que ele sempre repetia. Em latim, diziam assim, ora et labora, quer dizer, reza e trabalha. Ele que mostrava que era preciso unir a oração e o trabalho. Trabalho se transformar em oração, ser uma extensão da oração. E assim, com esse lema, com as suas regras, ele criou muitos outros mosteiros que se tornaram centros de espiritualidade, de estudo, de oração, para preservar os valores cristãos naquele momento turbulento da história da Europa. Foi assim que ele, então, criou os mosteiros, que se tornaram esses centros de cultura, de estudos e de espiritualidade, guardando a cultura cristã nesse tempo turbulento. E ele tinha uma irmã chamada Escolástica, e com ela fundou também a Ordem das Beneditinas, o ramo feminino dos beneditinos. Santa Escolástica, fundadora das Irmãs Beneditinas. E o Papa Bento XVI, em 1964, até o Papa Bento XVI escolheu, quando foi eleito Papa, o nome de Bento. Ele tinha uma grande consideração, uma grande estima, e sabia do grande valor de São Bento para a Igreja e para toda a Europa e para o mundo. E ele então declarou São Bento patrono principal da Europa. E quando foi reconstruído o mosteiro de Monte Cassino, que foi destruído na última guerra, em 1939 e 45, no final da guerra, o mosteiro foi destruído. O grande mosteiro, o maravilhoso mosteiro de Monte Cassino, lá na Itália. E foi feita a reconstrução desse mosteiro, e naquele ano, 1964, o Papa Bento XVI consagrou o mosteiro novamente e declarou São Bento patrono de toda a Europa. E São Bento, que unia o trabalho e a oração, nos ajude também nós a vivermos a nossa vida, construindo o reino de Deus através do nosso trabalho, da nossa profissão, mas transformando nosso trabalho também em oração e nunca descuidando de ter nosso momento de intimidade com o Senhor na oração. Ora et labora, lembrava sempre São Bento. Reza e trabalha. Essas duas coisas nos vão levar à santidade. São Bento, rogai por nós. Tua palavra